E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E dessa vez sem óculos, por causa que o reflexo que tá dando, ó, parece aqueles personagens de anime, ó, brilha. Não sei porquê, eu não reparava nesse reflexo antes em meus vídeos. Mas continuando, alguns de vocês vão estranhar. Mas hoje eu vou trazer aqui um vídeo que é inspirado aqui nesses dois comentários que foram feitos aqui. Eu gosto de trazer de vez em quando eu vejo um comentário que é muito produtivo, que traz um pensamento interessante, que eu percebo que eu consigo raciocinar bem em cima. Porque às vezes vocês dão uma teoria bem fechadinha, eu não quero pegar 100% do que vocês falaram e só passar aqui para o pessoal. Então eu gosto também de dar a minha própria opinião. Eu trouxe um pouquinho do resumo desses comentários aqui, incorporado numa espécie ali de microteoria. E a primeira eu achei bem interessante porque a gente pode conversar um pouquinho sobre quantidade de episódios e se há alguma coisa envolvida em toda essa data atual do Ordem Paranormal estar se passando, ok? Então vamos lá ver um pouquinho do que foi dito pelo Lingun, eu acho que é algo do tipo, né? Agora o YouTube traz arroba, então é um pouco difícil de ler, mas seria o seguinte: seria uma questão sobre a data comemorativa do dia de São Nicolau. São Nicolau, para quem não conhece, é a figura que inspira o Papai Noel. Okay, é o que inspira o que hoje a gente tem como o Papai Noel. O São Nicolau não é muito utilizado nas igrejas aqui, ela vai mais pro lado da Sérvia, mas é uma data comemorativa que ocorre no dia 6 de dezembro. E a nossa temporada de Ordem Paranormal, a terceira spin-off, começa no dia 25 de outubro. E de 25 de outubro até 6 de dezembro nós temos exatamente 7 fins de semana, né? 7 sábados no caso, sendo esses o próprio dia 25 de outubro, todos os 5 sábados do mês de novembro e apenas um dia de dezembro, né? Que seria este sábado do dia 6. E ele se questiona se não tem algo a mais. Será que ao final dessa temporada não podemos ver essa referência que o diabo tem ao São Nicolau ao vermos ele com essa roupa de Papai Noel desejando Feliz Natal? E isso lembrando que foi postado na época do Ordem Paranormal, se eu não me engano, foi no Natal Macabro, ou seja, em 2024. E ele trouxe essa analogia para pensar se não há algum envolvimento, se São Nicolau não há alguma conexão com o Papai Noel, e se isso já não é uma forma da gente cogitar que ele possa aparecer dando um presente. Isso daí já é minha mente um pouquinho mais. E que isso não possa significar que a gente vai ter 7 episódios. Seria bem legal. Principalmente cogitando que é mais ou menos o tempo padrão de uma spin-off, já que tivemos ali a spin-off do Segredo na Ilha, passando sim mais ou menos 9 episódios, se eu não me engano, e 7 episódios, acho que foi 7, acho que 8 contando com Revelando, mas seria 7 episódios dos Sinais do Outro Lado. Então é um tempo bom, talvez até a gente possa deduzir que realmente fecha um ciclinho bonitinho pra gente terminar a temporada no dia de São Nicolau, envolvendo toda essa questão de que o Papai Noel faz um pacto com a gente. Ele poderia dar um presente a partir do nosso desejo vindo pelo pacto. Isso eu gosto do que ele costurou, eu acho uma ideia interessante, mas eu acho que é jogar demais um pensamento de que desde quando esta foto foi postada, o Selbit já tinha ali um pensamento de associar o Papai Noel ao São Nicolau. E além disso, a gente cogita, a partir dessa teoria, de que o Selbit sabe fechadinho que teremos 7 episódios e não há possibilidade de ter um 8º, não há possibilidade de ter um 9º episódio. Além disso, a gente teria que contar com o adicional de que esta temporada talvez seja a temporada que mais tenha dado trabalho, não só pelo tempo de produção, mas porque as ferramentas de qualidade do Ordem Paranormal evoluíram. Na época que a gente teve a spin-off do Segredo na Ilha, ainda se utilizava do 2D. Então, toda a construção do cenário foi desenvolvida no ambiente 2D. Isso é muito mais diferente do que a gente viu o 2D do Sdoll, do Segredo do Sinais do Outro Lado, né? E ainda é muito diferente ainda do que foi visto no Quarentena e no Natal Macabro. O salto de evolução do 3D até o que a gente teve hoje foi muito maior.
E Natal Macabro teve ali seus 2 episódios, 3, né? Mas foi tudo no mesmo lugar, no caso. Mas a gente teve um aumento de qualidade. Então eu penso que essa temporada, pelo aumento de qualidade, mesmo que eles tenham tido tempo de produção, não vai ser o suficiente para que eles entreguem a mesma quantidade de episódio de quando usava o 2D, de quando usava um 3D muito simples, e que hoje em dia a gente pode olhar os episódios e ver um pouco como ultrapassado. Então, eu acho que cogitar 7 episódios é tranquilo, ok? É tranquilo. Mas creio eu que a gente tem que vir com uma expectativa de 4, 5 episódios. Se passar disso, tá tranquilo, tá ótimo, tá perfeito. Mas eu tenho que trazer vocês a mentalidade de que talvez temos um pouco menos de episódios. Lógico, depende de como eles vão aproveitar-se do cenário. Tem as teorias de road trip, teorias de eles passarem por vários locais. Isso, logicamente, significa que passar por muitos locais significa criar muitos mapas. Mas se a temporada se concentrar em 3, 4 ambientes, você consegue fazer ali 3 sessões de um ambiente único e multiplicando isso daí daria várias sessões, 12. Seria muito legal se a gente tivesse de outubro até o final de dezembro, temporada de Ordem Paranormal. Seria interessante, mas eu gosto de puxar um pouquinho mais as expectativas de vocês para baixo. Mas dito isso, teoria muito interessante sobre essa referência do São Nicolau. A outra não tem a ver com a temporada, mas eu acho que é algo que eu gostei de pensar. É uma teoria de que iam ser uma espécie, entre aspas, de Jesus, um Messias, né? Através da teoria do Banana Suprema Júnior, que nome deveras peculiar, onde ele fala o seguinte, mais ou menos: como a gente viu ao longo da passagem do Ordem Paranormal e dos eventos que foram acontecendo, há sempre-se referências a Bíblias, referências a acontecimentos e várias outras coisas, itens, objetos, como coroa de espinhos, versículos da Bíblia, e tudo isso vai aparecendo durante a história. Então isso demonstra o quê? Uma clara relação de que o Selbit utiliza muito do terror bíblico, né? De utilizar elementos da Bíblia para trazer uma narrativa mais à fantasia, ok? E trazer ela para este universo que ele pode modificar e consagrar da sua maneira. E o Kian poderia, e isso é uma interpretação que ele fez, ser uma espécie de Messias, um ser que vai salvar o mundo. E ele traz uma analogia bem legal. O Kian é o personagem que nasceu muito no passado e que ele ressuscitou após milênios. Beleza, não é a primeira vinda de Kian, Kian já veio várias vezes, mas a gente tem o retorno dele completo agora no corpo do Luciano. Ele prega a salvação de todo mundo, é contra o paranormal, porque isso é uma das lógicas do Kian, ele quer a destruição deste mal, né, que polui a sociedade, que ameaça ela. Então Kian tem essas camadas de ser o salvador, mas ao mesmo tempo nós temos uma aplicação de que o Kian, ele também é a figura que está, não é necessariamente em um combate, na verdade. O diabo é um nêmesis do Kian, por causa que o Kian é de conhecimento, o diabo é de sangue. Então, a criatura capaz de detê-lo é o diabo, ou seja, um confronto entre um ser como um Jesus ou um Deus versus o diabo, em um embate um contra o outro. Lógico, isso não acontece diretamente na trama, né? A gente vê numa forma mais figurativa. Um é o conhecimento, o outro significa o sangue, ou seja, luz e escuridão, luz e trevas. E quando a gente pega um pouquinho desse princípio, eu até distorço um pouquinho o pensamento dele para pensar o quão o Kian não pode ser uma espécie de uma representação de um anticristo, uma criatura que vem prometendo a salvação, mas na verdade o que ela promete é a destruição, porque Kian quer extermínio em massa da população, mesmo que o plano dele no final seja que com a morte de todos, o paranormal nunca vai ter existido e teoricamente todo mundo vai estar vivo. A gente não sabe exatamente como que isso vai ser na prática, mas essa é a promessa de Kian. E é o ser que vai se corromper, porque sabemos, ou melhor, deduzimos, que ele vai fazer a proposta com o diabo, como foi demonstrado no final de Calamidade Parte 1. E se ele fecha esse tratado com o diabo, ele é o Messias que se corrompeu, que desceu de patamar a negociar com seres inegociáveis. Ele negociou com o inimigo. E isso é interessante. Isso é uma visão interessante até de pensar o Kian já não é o ser corrompido. Ele é o ser que ele não conversa, ele não dialoga. Ele prefere se impor aos inimigos do que necessariamente
entre aspas, inimigos, porque ele faz isso até com prováveis aliados, que seria a própria Ordem. E é isso, eu acho que eu gostei bastante dessa ideia, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Agora, poder de anime, olho brilhante, Lúcio Senador, e fui.